Bom dia, queridos alunos da veterinária. Eu estou aqui, sou a professora Vânia Louro. A gente vai trabalhar esse semestre a disciplina de Bioquímica Geral. Gostaria muito de estar tendo aulas presenciais com vocês, mas devido à nossa situação atual, né, a gente precisa ficar em casa. Então, para tentar ajudar vocês nos estudos, né, eu vou mandando essas pequenas videoaulas com algumas informações complementares e outras tantas que já foram passadas no material, mas dessa forma pode ser que vocês consigam assimilar a parte mais importante do conteúdo, né? Eu dou aula dessa maneira, procuro absorver então aquilo que é mais importante para o curso de vocês, para o aprendizado. Então, através disso a gente vai tentando sanar as dúvidas, né? E aprender um pouco durante esse período. Óbvio que muitas aulas serão retomadas, muita coisa tem que ser dada presencialmente, então não precisam ficar preocupados que a prof vai cobrar, vai fazer prova dessa parte que a gente está aqui nesse recesso, tá? Então vamos tentar aproveitar esse tempo para ir aprendendo alguma coisa. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre proteínas e aminoácidos. Bom, os aminoácidos são as unidades fundamentais que formam as proteínas. Eles têm uma estrutura, então, básica, que é igual para todos eles, e tem um radical R. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Esse radical R é o que diferencia um aminoácido do outro. Então, toda essa estrutura aqui, que é composta do grupo carboxila, do hidrogênio e do grupamento amino, ela é igual em todos os aminoácidos. Então, um aminoácido é uma unidade da proteína. 100, 200, 300, 1000, 2000 formam uma proteína. A complexidade dessa proteína, a função que ela vai desempenhar, vai depender basicamente dos aminoácidos que a compõem. Então, se nós tivermos uma proteína que vai funcionar como enzima, ela vai ter uma sequência, que é a chamada estrutura primária. Não sei se vocês lembram, mas está aí no nosso material. A estrutura primária é a sequência de aminoácidos que vocês têm na proteína. Então, vocês vão ter, por exemplo, o aminoácido 1 pode ser um aminoácido com carga positiva, o 2 com carga negativa, o 3 pode não ter carga, o 4 pode ser hidrofóbico, o 5 pode ser hidrofílico, o 6 neutro, o 7 básico. O que vai acontecer com a estrutura, essa estrutura primária, essa sequência que está presente em todas as proteínas, para que ela tenha diferentes funções. Se nós formos pensar, por exemplo, numa enzima, uma enzima tem uma estrutura mais ou menos enovelada, né, que é chamada de terciária. Então, cada enzima vai desempenhar um papel característico e ela vai ter uma sequência de aminoácidos que vai estar, então, promovendo, por exemplo, uma ligação entre esse aminoácido e esse, nesse ponto da cadeia, para que ela tenha, então, essa estrutura parecida com um novelo de lã, com um emaranhado de um novelo de lã. Para que essa estrutura terciária desempenhe corretamente a sua função, daquela enzima, essa sequência aqui tem que estar na ordem correta. Ou seja, se esse aminoácido aqui é básico, ele vai ter que ser sempre o mesmo aminoácido. Assim sucessivamente. Então, se nós tivermos aqui, nessa enzima, mais ou menos 300 aminoácidos, isso aqui é um exemplo só, tá? Porque cada enzima tem uma estrutura característica, algumas vão precisar de alguns íons, de outros cofatores para funcionar. Mas aqui nós estamos falando só da estrutura dela em relação aos aminoácidos. Se ela tiver 300 aminoácidos, a posição deles na cadeia vai ter que estar correta. O que acontece se houver uma troca de um aminoácido pelo outro? Vamos pensar
começar então num exemplo que eu dei para vocês. Mandei no material, que é sobre a hemoglobina falciforme, o exemplo da anemia falciforme. E ontem, quando eu mandei o resumo, eu coloquei uma sugestão para vocês procurarem sobre a doença da vaca louca. Então, se a gente tem qualquer troca de aminoácidos, a gente vai estar fazendo uma mudança na função da proteína. Eu não lembro agora, porque eu já sou, né, uma pessoa com uma certa idade, eu não lembro qual aminoácido foi trocado por qual lá na sequência da hemoglobina falciforme. Mas o que a gente tem? A hemoglobina normal, ela tem essa forma mais ou menos arredondada, né? E ela vai então promover a ligação com o oxigênio e vai desligar esse oxigênio nos tecidos. A hemoglobina falciforme, que contém a mutação, ela vai ter uma forma de foice e vai ter uma capacidade reduzida de se ligar ao oxigênio. Então, o que isso significa? Que apenas a troca, aqui nós tivemos a troca de um aminoácido apenas. Dessa sequência normal, nós tivemos a troca na mutação que ocorreu, e aí nós perdemos toda a função da proteína. Então, vocês entenderam que um aminoácido só faz todo esse estrago? Na doença da vaca louca, nós temos algo parecido, só que é um pouquinho diferente porque ela envolve a formação de um prion, chamam de prion, né? Que é o que determina então que a proteína funcione normalmente. Então, quando se expressa aquela proteína mutada, a gente tem a formação de uma carne esponjosa no tecido cerebral, então dá todo aquele problema de descoordenação, espasmos, contrações anormais no animal. Por quê? Porque ele tem uma proteína no cérebro que, ao invés dela estar se expressando normalmente, meu desenho é horrível, tá? Isso parece uma nuvem, mas é para ser um cérebro. Ele tem aquela proteína, então, cuja estrutura foi mudada. Eu quero que vocês pesquisem, por isso que eu não vou falar tanto sobre isso, mas na próxima videoaula da quarta-feira eu vou estar explicando para vocês direitinho. Então, mudou a estrutura, a mudança na estrutura primária, mudou então a conformação da proteína, mudou a estrutura secundária dela. E aí ela passou a formar então uma estrutura parecida com uma esponja. E aí não funcionou corretamente, não funciona corretamente. E a gente tem o desenvolvimento então da doença da vaca louca. Quando começou a aparecer, ninguém sabia do que se tratava, né? Depois estão avançando as pesquisas para descobrir, porque é uma doença que mata muito rapidamente o gado, né? Porque aquela proteína se expressa, e aonde ela se expressa, ela vai formar essa estrutura em forma de esponja e vai interferir em todo o sistema nervoso central. Então as pesquisas foram bem rápidas no sentido de descobrir o que estava causando aquela doença, e era então a troca dos aminoácidos de uma proteína X, que se expressa no tecido cerebral. Então, só para vocês terem ideia e fixarem bem a importância da estrutura primária, da sequência de aminoácidos para o bom funcionamento da proteína. Bom, vamos falar um pouquinho agora de... Os aminoácidos podem ser ácidos, básicos, neutros, solúveis em água, insolúveis. Tudo vai depender então do radical R. Esse radical R então ele vai definir
cadeia curta, se ele vai ter uma cadeia longa, se ele vai ser solúvel em água, insolúvel, se ele vai ser ácido, básico ou neutro. As interações entre os diferentes aminoácidos, então, vão formar, né, as diferentes proteínas. O que nós temos em relação a essa estrutura básica? Todos eles têm um radical R diferente desses grupos aqui. A única exceção que nós temos a essa regra é o aminoácido glicina, cujo radical R é um hidrogênio. Então, é igual a esse hidrogênio que contém, que forma, né, a estrutura básica. Então, esse é o único aminoácido cujo radical R é igual a um componente da estrutura básica, que é o hidrogênio. Os demais, os 20 aminoácidos que são os principais, né, que compõem as proteínas, têm um radical R diferente. Se nós botarmos aqui uma metila, nós temos agora o aminoácido alanina. Então, esse radical R é quem vai dizer qual é o tipo de aminoácido que a gente tem, né? E depois, na proteína, as interações entre esses diferentes aminoácidos vão definir, então, a função, a estrutura e a função da proteína. Então, aqui nós temos a estrutura básica, né, de todos os aminoácidos, um hidrogênio, grupamento amina, carboxila. Bom, pensando agora em como esses aminoácidos são importantes para a alimentação, para o metabolismo animal, nós vamos falar então um pouquinho sobre por que as proteínas não podem ser utilizadas como a principal fonte de energia. Não é que não podem, elas não devem ser utilizadas como a principal fonte de energia. Então, na alimentação animal, a gente precisa ter todos os componentes básicos. Quais são as principais biomoléculas que a alimentação precisa ter? Carboidratos, então açúcares, gorduras, uma determinada proporção, e proteínas. As proteínas, elas são fundamentais, são muito importantes na alimentação animal. Mas o que elas trazem? Elas têm, então, muitas funções. Muitas funções dentro do organismo. Elas podem atuar como enzimas, como hormônios. O que mais? Elas podem atuar como proteínas de defesa. E principalmente a parte estrutural. Então elas são muito importantes. Pelo, cascos, músculos, né? Então elas têm múltiplas funções. Isso não quer dizer que elas nunca poderão ser utilizadas como fonte de energia. Então vamos pensar agora nesses 3 nutrientes como fontes de energia para o metabolismo animal. A diferença que a gente tem básica entre o metabolismo de um monogástrico, que tem só um estômago, e de um humano é que a gente pode se alimentar, nós, a hora que a gente quer. Tá com fome, vai lá e come. E os animais, como é que fica? Os animais domésticos, por exemplo. Quem tem animal aí deve saber, tanto quanto eu, que não tem como alimentar o animal de 3 em 3 horas, ou cada vez que você come lá, vocês saem para aula, saem para suas atividades, eu saio para trabalhar, os animais ficam. Então eles recebem alimentação de 2 a 3 vezes por dia, certo? O que acontece então nesse meio tempo que eles ficam sem se alimentar? Eles vão lançar mão de reservas que o organismo estoca. Então quando se alimentam, eles vão pegar todos os açúcares possíveis e vão guardar toda a gordura possível, vão estocar proteína, vão fazer a renovação das proteínas, né, que ocorre diariamente. E
no espaço entre as refeições eles vão usar então a reserva de açúcar, depois a de gordura e por último, se necessário, eles podem usar algum aminoácido. Os músculos têm normalmente alguns aminoácidos que eles podem guardar, que podem ser utilizados nesses momentos. Bom, o que eu tô falando? Por que eu tô fazendo toda essa conversa para vocês em relação a os nutrientes e o aproveitamento deles pelo animal? Os açúcares são a fração mais importante e mais facilmente disponibilizada para o animal. Por quê? Porque eles são solúveis em água, então a sua digestão e a sua absorção é muito rápida. E o que nós vamos precisar para o metabolismo animal funcionar? É que eu vou apagar isso. Nós vamos precisar de duas coisas que são bem importantes: energia, na forma de ATP, que é uma molécula chamada adenosina trifosfato. A energia contida nessa molécula está nas ligações fosfato. Então essa molécula, ela é formada através dos nutrientes ingeridos e é consumida para manter todo o metabolismo, digestão, absorção, excreção, movimento, tudo que a gente precisa e que o animal precisa também, vem da energia contida nessas ligações fosfato. O que mais o animal precisa, que não é diferente também dos humanos? De manter um nível de glicose no sangue. Não é porque ele se alimenta só 2 vezes por dia ou 3 que a glicose dele vai cair e ele vai ter uma hipoglicemia. Isso não ocorre. Por quê? Porque a glicose então tem que ser mantida num nível estável, né? Então nós temos para um cão até 100 miligramas por cento, que é miligramas, tá? Minha letra já é horrível com esse quadro improvisado, então, né? Mas eu tô muito feliz de ter esse quadro em casa. Se eu não tivesse, a gente não ia poder estar tendo essa conversa. Então, basicamente, o metabolismo gira em torno dessas duas coisas: produção de energia para manutenção dos processos básicos e não deixar os níveis de glicose subirem, né? No caso, a gente teria uma hiperglicemia, e nem baixarem a ponto da gente ter uma hipoglicemia. Então, o açúcar, as moléculas, principalmente a glicose, são muito importantes para manter isso aqui funcionando de forma eficiente. Então, obtenção de energia e manutenção dos níveis de glicose. As gorduras, aqui nós vamos botar uma numeração, então, uma ordem de importância. Primeira coisa, açúcar. Segunda, gorduras. Por que as gorduras ficam em segundo lugar? As gorduras são moléculas pouco solúveis ou insolúveis em água. Então, devido a essa característica, elas tendem a ser armazenadas. Por quê? Primeira coisa que precisa para digerir uma gordura: nós precisamos lá no intestino, no estômago não ocorre nenhuma digestão, nós vamos precisar da bile. A bile vai fazer com ela uma ação detergente, vai formar pequenas estruturas conhecidas como micelas. Então aqui nós temos essa bolinha aqui do lipídio, significa a sua cabeça polar. E aqui dentro nós temos toda a parte apolar, que é insolúvel em água. Então, para que ela possa sofrer o processo de digestão, primeira coisa, recebe os sais biliares logo que chega no intestino. Depois disso, essa gordura vai sofrer a digestão e para que ela seja absorvida, ela vai precisar de novo de ajuda. Ela vai precisar então das lipoproteínas, que são proteínas então que vão se ligar aos lipídios e vão fazer com que eles sejam absorvidos. Esse processo é bem demorado, então ele não é
rapidinho como a utilização do açúcar, como a digestão, a absorção do açúcar e a disponibilidade dele para o metabolismo. Então o que acontece? Devido a todo esse processo das lipoproteínas terem que carregar pelo sistema linfático, o fígado é um órgão então que vai estar distribuindo depois essas proteínas. Elas são destinadas ao armazenamento. São armazenadas no tecido adiposo intramuscular, nas células adiposas, entre os músculos, e no tecido adiposo como um todo. Então, elas ficam esperando o momento. Qual o momento para serem utilizadas? Quando não tem entrada de nenhum nutriente. Então, o animal se alimenta às 7 da manhã, às 10 horas, começa já, mais ou menos, né, a baixar os níveis de glicose, a faltar energia, precisar de energia. Então, o que ele vai fazer? Vai mobilizar os açúcares e depois começa a mobilizar a gordura. É muito importante essa reserva de gordura, que ela seja estocada e renovada diariamente, para que o animal possa suportar as horas de jejum que ele tem que passar diariamente. Bom, e agora vamos direto para o nosso assunto de proteínas e vamos finalizar a nossa aula falando por que as proteínas devem ser utilizadas com restrição para produzir energia e glicose. Então elas podem ser utilizadas, os aminoácidos, para as duas funções, certo? A gordura, por outro lado, só pode ser usada para produzir energia. Mas a proteína, ela pode, a partir dos seus aminoácidos, formar tanto ATP quanto glicose. E aí nós temos então a nossa grande questão aqui. Por que que a proteína não pode ser usada tanto quanto o açúcar é utilizado? Por quê? Se ela serve as duas funções. Porque nós temos aqui, cada vez que o aminoácido é utilizado para isso, a formação de um resíduo nitrogenado. Esse resíduo nitrogenado, ele é muito tóxico. Ele é tão tóxico que ele não pode nem circular na circulação normal. Ele precisa ser, então, empacotado em outro aminoácido, no caso a glutamina, levado ao fígado para ser, então, transformado em ureia, que é a forma como esse resíduo vai ser excretado. Então, nós precisamos, primeiro do fígado, para transformar ele em ureia, e depois aqui no rim, para eliminar. Então, nós temos aqui um gasto energético que esse animal precisa fazer. Primeiro, para transformar esse resíduo tóxico, essa amônia, em ureia, e depois essa ureia ser excretada pelo rim. Então, se o animal tiver uma dieta essencialmente proteica, ele vai ter uma sobrecarga desses dois órgãos. A longo prazo, isso não é uma coisa boa para o animal. Então, vamos deixar aqui para pensar. E eu quero que vocês deem uma procurada em alguma coisa dentro do possível, né? Se não puderem para essa semana, para a semana que vem, sobre como minimizar os efeitos tóxicos, por exemplo, em animais doentes, em animais com problema renal. Tá? É uma questão para vocês pensarem, então. Como é que pode ser feita o manejo de uma dieta em animais com problemas renais, certo? Muito obrigado pela atenção. Então, mandarei outras videoaulas para vocês na sequência. Então, vamos partir desse princípio aqui. Na nossa próxima aula, vamos começar respondendo essa questão, certo? Mas eu quero que vocês deem uma procuradinha para não ficarem perdidos nas informações que eu vou passar.